E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos falar sobre simetria por rotações no espaço de configurações e conservação do momento angular. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos continuar e falar de conservação do momento angular. Mais uma vez, uma recapitulação, né? Dessa vez eu não vou escrever tudo de novo. Nós vamos falar um pouquinho de simetrias no começo, né? Então nós vamos supor um conjunto de transformações infinitesimais, primeira ordem, ΔT, T' menos T, ΔQs, Q' de T' menos Q de T, para cada grau de liberdade, e os delta barras iguais a deltas menos ΔT, DDT. Essas três equações aqui vão valer. E nós vimos que se a ação é invariante por esse conjunto de transformações, essas transformações são simetrias. E vale a equação de Lie, que é uma combinação linear das equações de Euler-Lagrange iguais a uma derivada temporal total. E aí nós vamos utilizar essa forma aqui. Tem um termo linear nas variações totais em Q e um termo dependente da Hamiltoniana do sistema. E nós vimos que o primeiro teorema de Noether me diz que se as equações de movimento são satisfeitas, eu tenho conservação desta quantidade, ΔQA, dl, dq.a, menos h, ΔT. Nós vimos também no primeiro dessa série de vídeos que a simetria por evolução temporal resulta na conservação da Hamiltoniana. E no último vídeo nós vimos que a simetria por translações resulta na conservação dos momentos conjugados. E que essa conservação tem relação com o teorema sobre coordenadas degeneradas que nós vimos no começo do nosso estudo da mecânica analítica. Aqui nós vamos ver a simetria por rotações no espaço de configurações. E nós vimos que translações e rotações no espaço de configuração não necessariamente nos remetem a translações e rotações no espaço euclidiano. Isso depende da natureza das coordenadas generalizadas. Então, uma rotação no espaço de configuração não necessariamente significa uma rotação no espaço euclidiano. Isso só acontece quando as coordenadas generalizadas são posições no espaço euclidiano. Senão, rotações em Qn são transformações mais gerais. E são transformações muito importantes, porque em mecânica quântica, essas transformações serão representadas por transformações unitárias que possuem um papel muito importante. Então, o que é uma rotação em Qn? Nós vimos já que o ΔT é igual a zero e o ΔQA é igual a um conjunto de geradores J e J, que tem valores AB no espaço de configuração. Isso aqui é uma matriz de matrizes. Então eu tenho os parâmetros de rotação, que são os ômega e J, numa matriz antissimétrica. E aqui eu tenho QB. Essa é a forma do ΔA. E o ômega e J é uma matriz antissimétrica. Portanto, é uma matriz N por N antissimétrica, com M igual a N ao quadrado menos N sobre duas componentes independentes, que são os ângulos de rotação. Né? Isso aí nós vimos no vídeo em que nós lidamos com rotações infinitesimais. Então nós vimos, já vamos direto nessa equação aqui. Qual é a lei de conservação diante dessa simetria? Né? Então nós vamos supor que essa transformação é uma simetria e que, portanto, DDT dessa função geratriz é igual a zero. ΔT é zero, portanto eu não tenho Hamiltoniana. E está aqui o ΔQA. Eu vou copiar e colar esta equação aqui. Bom, aqui não é uma translação, então ΔQA não é constante. Ela é igual a esses termos aqui, dessa forma. Quem são constantes aqui são os ômegas. Né? Então eu estou lidando com uma rotação global com parâmetros constantes. Portanto, esse cara aqui sai para fora. E como eu estou lidando com transformações linearmente independentes, eu posso jogar esse termo para fora. Eu esqueci de uma
coisa, né? Na verdade, aqui eu defini um meio. Não tem problema, não vai mudar nada. Então, aqui eu tenho um meio de delta ômega, que são linearmente independentes, com as suas n ao quadrado menos n sobre 2 entradas. Portanto, aqui eu tenho a conservação deste objeto aqui. Quem é esse objeto? Bom, nós vimos que na representação adjunta, que é a representação que nós estamos utilizando, os geradores de rotações, que são os J, possuem uma forma que é a seguinte: delta AI delta BJ menos delta AJ delta BI. Esses são os geradores de rotações na representação adjunta. Portanto, o objeto que está aqui dentro, eu vou chamar esse objeto de matriz de momento angular. Eu vou chamar esse cara de M e J. E essa matriz é que é conservada. Quando eu coloco este resultado na representação adjunta, eu vou abrir uma chave e vou simplesmente copiar e colar aqui com tranquilidade. Lembre-se que aqui A e B vão de 1 a N e o I e J também. Eles só estão diferenciados por uma questão formal, porque eu estou numa representação em que a dimensão da matriz é a mesma dimensão do espaço, mas eu nem sempre tenho uma representação desse tipo. Então, essa matriz de momento angular é uma matriz na representação adjunta. Eu vou jogar o Q primeiro para dentro. Então, aqui eu tenho delta AI índice B, delta BJ. Esse cara aqui vai pegar o B, vai baixar e vai virar QJ. Certo? Lembra que aqui eu tenho uma soma em B. E esse cara aqui vai pegar o B, vai baixar o índice, porque ele age como uma métrica, anular a soma em B e transformar esse cara em Q, índice I, embaixo. Aí eu venho, esse cara aqui é o momento conjugado, né? Eu já vou escrever esse cara como PA, como PA. E aí, coloco o P aqui para dentro. O delta AJ age como a delta mesmo, tira a soma em A, QJ. E aqui, esse cara vira I. E aqui aconteceu um negócio engraçado, porque eu errei o sinal, né? Na verdade, agora vocês corrigem. Eu sabia que eu poderia errar o sinal, mas o correto é isso aqui. Portanto, eu tenho sinal negativo aqui, um sinal negativo aqui, um sinal negativo aqui. Quem sabe faz ao vivo, por outro lado, pode errar, né? Embora eu não esteja ao vivo, eu estou fazendo a conta de cabeça. Portanto, a matriz de momento angular, olha só, é QIPJ menos QJPI. E esse cara aqui tem N dimensões. Perceba que esse cara aqui é muito parecido com o produto vetorial em 3 dimensões de X com P. E essa é a forma mais geral possível da matriz. Essa é a forma mais geral possível do momento angular. Porque só em 3 dimensões o momento angular é um vetor. Em qualquer outra dimensão, o momento angular é uma matriz. Em 2 dimensões, o momento angular é um número. Mas de 4 dimensões em diante, eu não consigo representar o momento angular como um vetor. Vamos fazer o caso aqui de 3 dimensões euclidianas, para vocês verem do que eu estou falando. Em 3 dimensões euclidianas, essa matriz que é conservada pela simetria de rotações, ela vai ser dada por xi pj menos xj pi. Aqui o i, 1, 2, 3. Então aqui as coordenadas generalizadas são posições, os momentos generalizados são momentos, e eu estou no caso tridimensional. Maravilha. Como é que eu defino o momento angular aqui? O momento angular ele vai ser definido da seguinte forma: a 1 meio, tensor de Levi-Civita, IJK, MJK. Então, em 3 dimensões, eu relaciono matrizes antissimétricas, porque o M é uma matriz antissimétrica, a um vetor. E por isso é que o momento angular em 3 dimensões é um vetor. Portanto, aqui eu tenho, vou copiar e colar, XIPJ menos XJPI. Eu tenho MJK, portanto aqui eu vou ter XJPK menos XKPJ. Aí eu entro com o epsilon e entro com... Não, deixa o meio ali, onde ele está. Eu estou em notação de Einstein, correto?
Então eu tenho aqui soma em K e soma em J. Eu vou chamar K de M e o J de N nessa expressão. Eu posso mudar o nome porque são índices repetidos, portanto, aqui eu tenho uma contração, são índices mudos. E se eu trocar M por N, eu ganho o sinal positivo aqui. E agora eu vou trocar de novo. O M eu vou chamar de J, é um índice mudo, chamo do que eu quiser, e o N eu vou chamar de K. Portanto, olha só, esse termo é igual a esse. Portanto, como resultado, eu tenho aqui 2 vezes esse termo. O 2 vai embora com o meio. E esse cara aqui é precisamente x vetorial P componente I. Daí que vem o momento angular é igual a x vetorial P. E esse momento angular é conservado, ou seja, dl dt é igual a zero em razão invariância por rotações. Tudo bem, então a gente não só define o momento angular aqui de uma maneira mais geral, num espaço de n dimensões, como a gente reproduz os resultados que a gente já conhece. Bom, isso aqui nos remete ao que nós fizemos no passado e que nós pegamos a segunda lei de Newton e introduzir o momento angular fazendo o seguinte. Nós temos m x2 pontos menos f, correto, igual a zero, essa é a segunda lei de Newton. Aqui o que nós fizemos aqui foi realizar o produto vetorial com a posição x, né? Lembra que a gente fez isso? Se eu faço o produto vetorial aqui, eu faço o produto vetorial aqui. E esse cara é igual a zero. Lembra que x vetorial f é o que a gente chama de torque. Então está aqui o torque que age sobre o sistema. Então vou copiar e colar essa equação aqui embaixo. E aqui, portanto, nós temos aqui o torque que age sobre o sistema. Quando eu tenho uma partícula só, essa aqui me dá a segunda lei de Newton. Aqui eu tenho ddt, ou do momento da partícula. Lembra o que a gente faz aqui? A gente coloca o delta t em evidência. Portanto, aqui eu tenho ddt deste termo menos x ponto vetorial p, correto? E aqui esse termo é zero porque p é mx ponto, então o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre zero. E aqui nós temos, portanto, olha só, dl dt é igual ao torque que age sobre a partícula. Então, se o torque for zero, temos conservação do momento angular. Isso em 3 dimensões. Eu posso definir um torque também no espaço de configurações, mas eu não vou fazer isso. Aqui eu acho que foge um pouco do nosso escopo adentrar muito nesse tema. Mas a grande questão aqui é qual é a combinação linear da equação de movimento que me resulta na lei de conservação, afinal de contas, né? Eu estou aqui no contexto do teorema de Noether, em que eu tenho essa equação aqui. Eu vou copiar e colar aqui embaixo. Então eu vou apenas demonstrar que a combinação linear é essa aqui. Bom, como o ΔT é zero, eu não tenho esse termo. E, portanto, o delta barra é igual ao delta. Então, quando eu estou fazendo esse produto vetorial aqui, que no fundo é esse cara, essa equação aqui, só para vocês visualizarem melhor, esse cara aqui em componentes, ele vai me dar o seguinte: epsilon i jk xj p.k, certo? Esse termo aqui é esse produto escalar. E o torque, claro, é menos epsilon i jk xj fk, certo? Portanto, eu tiro o epsilon i jk em evidência e tenho aqui a segunda lei de Newton. E aqui a gente pode perceber muito claramente que o delta xi é igual ao epsilon i jk xj. Aí eu vou colocar o delta θ k aqui. Lembre-se que nós estamos fazendo rotações infinitesimais. Então essa é a forma do delta xi.
Portanto, essa é a forma da simetria que está em jogo quando a gente faz essa brincadeira em 3 dimensões com a segunda lei de Newton. Portanto, eu tenho uma simetria rotacional quando o torque é igual a zero. Bom, pessoal, isso fecha os nossos estudos sobre simetrias e leis de conservação na mecânica analítica. No próximo vídeo, nós já vamos começar a estudar o formalismo hamiltoniano, que é muito importante para a física moderna, para a mecânica estatística, mecânica quântica, teoria quântica de campos, que vocês futuramente podem querer estudar. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.